Saudar aqui mais uma vez conosco no Faixa Livre a médica especialista em saúde pública e professora na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, Lígia Bahia. Professora Lígia Bahia, bom dia. Bom dia, Anderson. Desculpa, eu estou tendo que me comunicar com vocês pelo celular. Eu estou aqui na UFRJ, tem até um barulho, eu estou no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, mas, enfim, é importante também estar aqui. A gente te ouve bem, viu, Lígia? Quero agradecer muito o esforço de você estar aqui com a gente para a gente tratar de um tema que eu digo que é muito importante diante desses ataques que a gente tem observado do Donald Trump para o país nos últimos tempos, essa cruzada política e ideológica contra o Brasil. Na última quarta-feira, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, Lígia, tomou medidas para revogar vistos e impor restrições a funcionários do governo brasileiro ligados ao programa Mais Médicos. De acordo com uma postagem do secretário de Estado, o Marco Rubio, na rede social X, essa medida visa atingir, abre aspas, cúmplice do esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano, fecha aspas. Abre aspas novamente, o Mais Médicos foi um golpe diplomático inconcebível de médicos estrangeiros, fecha aspas, disse aí o secretário de Estado lá dos Estados Unidos. Em um primeiro momento, Lígia, o Departamento de Estado revogou os vistos de Mozar Júlio Tabosa Salles, atual secretário de Atenção Especializada à Saúde no Ministério da Saúde, e também de Alberto Kleiman, coordenador-geral para a COP30, ex-assessor de Relações Internacionais do Ministério da Saúde e ex-diretor de Relações Externas da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Depois, novos vistos foram revogados, incluindo os da esposa e da filha, de 10 anos, do ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Um negócio absolutamente inacreditável, sem precedentes em relação ao Brasil. Uma nota, inclusive assinada pelo Marco Rubio e publicada no site do Departamento de Estado, aponta que as autoridades brasileiras usaram a OPAS como abre aspas, uma intermediária com a ditadura cubana para implementar o programa sem seguir os requisitos constitucionais brasileiros, driblando sanções dos Estados Unidos a Cuba. Esse esquema enriquece o corrupto regime cubano e priva o povo cubano de cuidados médicos essenciais. Fecha aspas, trecho aí da nota publicada pelo Marco Rubio. E já é um argumento sem o menor sentido, mas eu queria que você tentasse explicar aqui para a gente por que é que o governo Donald Trump persegue agora o Mais Médicos. Bem, olha, eu acho que é o seguinte, né? Uma hipótese, né? Acho que a gente tem que conversar sobre essa hipótese. A minha hipótese é que o Eduardo Bolsonaro tem uma conexão com um cluster de médicos de direita no Brasil. Médicos, eu diria, de extrema direita. Na realidade, a gente notou isso, né? Durante o início da campanha presidencial passada, era muito estranho que havia assim, colegas nossos que diziam, não, mas o Eduardo Bolsonaro me enviou isso é verdade, isso foi enviado pelo Eduardo Bolsonaro, que a gente tem hoje Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, né, conversando com um assessor do Trump, um assessor direto do Trump, né, uma pessoa que está na burocracia estatal hoje americana, que é cubano, né? O Rubio é cubano. Então, é um ódio, né? É um ódio a um programa que favoreceu as populações de menor renda no Brasil. É um programa muito importante, foi um programa muito importante para o Brasil. Foi um programa, inclusive, reivindicado pelos prefeitos. Eu não sei se vocês lembram que, em 2013, houve a entrega de uma carta dos prefeitos. A carta tinha como título Cadê o Médico? Que lembram que foi feita toda uma campanha, pesquisas, etc., que demonstravam, evidenciavam que o problema principal era a ausência de médicos em várias cidades brasileiras. E a gente teve as jornadas de 2013, e entre as respostas às jornadas de 2013, houve o programa Mais Médicos. Então, na realidade, a concepção desse programa, ela, digamos assim, ela tem múltiplas responsabilidades, né? Não foi, olha só, ela não foi da OPAS, não foi de um governo, foi de um conjunto de circunstâncias que, naquele momento, digamos assim, criaram essa agenda, né? A agenda principal da saúde era a agenda da ausência de médicos. Como suprir a ausência de médicos? Como sempre, né? Cuba sempre esteve na vanguarda da solidariedade internacional médica, né? Não só para o Brasil,
como hoje para a Itália, tem médico cubano na Itália, no sul da Itália. Então, veja, uma coisa assim, a ideia que, então, se os médicos estão em outros lugares, eles não estão em Cuba, é um absurdo, né? Cuba tem um bom sistema de saúde, sempre teve um bom sistema de saúde, quer dizer, sempre não, mas depois da Revolução Cubana, o sistema de saúde cubano é um sistema exemplar, inclusive ao ponto de ter uma boa formação de profissionais de saúde que em outros países, né? Referência para o mundo, acima de tudo, né, Lígia? É muito bom você deixar isso claro. Eu queria que você falasse um pouco mais, você conhece bem o Mais Médicos, Lígia? Falasse um pouco mais sobre como é que ele foi construído, como é que se dava, inclusive, essa participação de médicos vindos de Cuba, a remuneração, inclusive, para esses profissionais, os recursos que eram repassados para o governo cubano. Só médicos cubanos atuavam, trabalhavam no Mais Médicos. Eu não me refiro a hoje, obviamente, porque há um volume muito pequeno de médicos de Cuba no programa hoje, mas lá no início, quando ele foi estabelecido, você citou as jornadas lá, 2013, enfim, como é que se deu esse programa Mais Médicos e qual era a capacidade ou o percentual de médicos cubanos que faziam parte do programa? Pois é, aí sim, né? Aí talvez a gente possa conversar um pouco melhor, né? Porque, na realidade, o programa se instituiu a partir de bolsas, né? Bolsas oferecidas para médicos que quisessem atuar em cidades e regiões que são regiões remotas. Isso, então, foi objeto de um edital, inclusive, para médicos brasileiros. Alguns médicos brasileiros entraram nesse edital, mas a maioria dos médicos que, então, foi convocada por esse edital, né, que foi elegível por esse edital, foram médicos e médicas cubanos. Esses médicos, eles recebiam uma bolsa, parte dos recursos eram destinados aos próprios médicos no Brasil e parte eram remetidos diretamente para Cuba. Mas, veja, os médicos, o programa, ele inclui casa e alimentação oferecida pelas prefeituras. Então, é importante que se entenda isso. O SUS é um sistema tripartite, né? Então, prefeitos, governadores, etc., sempre estiveram envolvidos no programa. Outro dado importante para a gente conversar é que o Mais Médicos continuou existindo. Eu não sei se vocês lembram, também em Cuba, quando o Bolsonaro venceu as eleições, antes do Bolsonaro vencer as eleições, Cuba convocou seus médicos, os médicos retornaram para Cuba e o programa continuou. Inclusive no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro lançou mais de um edital para os Mais Médicos. O programa continuou com médicos brasileiros. Então, na realidade, o que ocorreu naquele momento foi uma política importante, né? Foi criada uma política importante de oferta de médicos em lugares remotos, etc., e que está aí até hoje. Então, ficou de pé, né? Assim, é incrível como que a narrativa que está construída é muito falsa, né? Que há uma exploração contra a Constituição brasileira, trabalho escravo, nada disso. Inclusive, o sorriso no rosto, tanto dos profissionais quanto das populações assistidas, foi a coisa mais legal naquele momento, né? Há assim, vários trabalhos, inclusive fotográficos, muito bonitos, de como foi importante essa guinada, né? Porque havia assim, um certo preconceito, ou sei lá, um certo tabu de dizer, não, nunca o Brasil conseguirá colocar médicos nesses lugares. Não é verdade, né? Então... E um detalhe, me perdoe até a interrupção, Lígia, porque, se eu não estou enganado, hoje, um percentual, eu até citei isso ainda há pouco, um percentual diminuto de médicos, de cubanos, fazem parte do Mais Médicos. Se eu não me engano, hoje são cerca de 10% dos profissionais cubanos que participam do programa. Os médicos que ficaram no Brasil, né? Assim, olha só, sempre houve médicos cubanos no Brasil. Desde, por exemplo, quando o Aroca, a gente teve uma epidemia, um surto de dengue aqui no Rio de Janeiro. As pessoas mais velhas vão lembrar. O que aconteceu? O Aroca convocou um monte de médicos e médicas cubanos que tinham experiência com a dengue. Nós não tínhamos experiência. Então, assim, várias pessoas se apaixonaram pelos médicos e médicas cubanas, vários brasileiros e brasileiras. Alguns ficaram. Então, é sempre assim, né? Há um certo, digamos assim, há um certo apaixonamento também pelo país, pelas pessoas, uma
parte pequenininha fica, que é isso que está acontecendo hoje, né? Mas são poucos, a imensa maioria já foi para Cuba, já está em outro país. São brigadas internacionais, né? Isso começou a acontecer, só para a gente se entender aqui, né? Para quem está nos ouvindo, isso começou a acontecer durante as revoluções decolonizadoras nos países africanos. Cuba teve uma importância muito grande naquele momento, né? De colaborar, de contribuir, de estar ali presente na luta dos povos contra a colonização. Sem dúvida alguma. Lígia, eu não vou te segurar muito aqui não, mas eu quero te trazer um último questionamento aqui importante para a gente entender o que é que representa esse momento. Como é que o governo brasileiro deveria reagir em relação a essas sanções estabelecidas pelo Donald Trump relacionadas ao Mais Médicos? A quebra das patentes de medicamentos, Lígia, seria uma boa saída? Que tipo de reflexo isso teria, especialmente para o Brasil? Como é que você vê a reação do governo brasileiro se isso passa ou passaria pela quebra das patentes dos médicos, dos remédios aqui no nosso país? Bom, eu não sei exatamente. Eu acho que assim, a gente já quebrou uma patente, né? O Brasil já quebrou uma patente do Efamvirenz. Então a gente já sabe fazer isso. Eu acho que sim, né? Uma alternativa é a gente olhar para a nossa soberania, né? No momento, acho que a palavra-chave é soberania, democracia, e, sinceramente, a defesa mais radical dessas pessoas que estão sendo atacadas. Como é que uma criança com 10 anos de idade pode ter seu visto cassado? Quer dizer, as crianças brasileiras agora são inimigas do povo americano ou são inimigas da nação americana? Que é isso? Que crueldade, né? Que digamos assim, é um grau zero, né? Um grau zero do relacionamento humano, do afeto, de cuidar do futuro, né? Uma criança de 10 anos, parece que não só foi a família do Alexandre Padilha, mas parece que também houve cassação de visto da família do Alberto, que são pessoas. Opa, estamos com problemas aí na conexão da professora Lígia. Vocês viram que ela está ali nos corredores da UFRJ tentando fazer esse diálogo conosco, mas estamos aí com algum problema na conexão. Vamos ver se a gente consegue retomar, pelo menos para a gente encerrar aqui o nosso papel. Eu até resumi um pouco aqui a conversa, tinha uma série de outros questionamentos para fazer a Lígia, mas resumi um pouco porque ela está ali na correria, na UFRJ, enfim. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui a conexão. Por enquanto está tudo preto aqui na tela, na imagem da professora Lígia. Vamos ver aqui se ela consegue retornar aqui para finalizar o papo conosco. Bom, pessoal, mandem aqui as mensagens de vocês, as participações de vocês, vendo que a audiência tá... vocês estão aqui acompanhando, se inscreve no canal, não paga nada, é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, você clica ali no botão inscrever-se, você não paga nada e ajuda muito o nosso Faixa Livre. Se inscreve no canal Faixa Livre e apoie o nosso programa aqui, enquanto a gente aguarda ver se a gente consegue encerrar aqui o papo com a professora Lígia Bahia. Lígia Bahia que está falando aí a respeito dessas ações do Donald Trump contra o Brasil, que dizem respeito ao programa Mais Médicos. Vamos ver se a gente consegue aí retomar, trazer a Lígia aqui para fazer um papo conosco. Mandem aqui as mensagens, ó. Estamos chegando aqui, temos uma mensagem do Fábio Bueno Romero Filho, dizendo aqui, um problema do tempo, a destituição de Mário de Andrade do Departamento de Cultura, juntamente com Fábio da Silva Prado, na administração da cultura e um projeto nacional. Obrigado, viu, Fábio? Vamos dar uma olhada em relação a isso que você traz aqui para a gente, mas obrigado pela informação aqui para nós. Ó, o Francis Mary dizendo o seguinte, vamos rasgar nossos vistos dos Estados Unidos. Tá aí Francis defendendo aí que a gente se livre aí desses vistos estadunidenses. Obrigado, viu, Francis, pela tua mensagem aqui pra gente no programa. A Lígia caiu, inclusive, aqui da nossa live. Vamos ver se a gente consegue retomar, se ela vai voltar aqui para conversar conosco sobre esse tema relacionado aos vistos, aos Estados Unidos. Ó, ela voltou aqui, rapidamente vou passar a palavra a ela. Lígia, caiu rapidamente aqui a tua conexão, mas eu vou te passar a palavra para você concluir o teu raciocínio. Fica à vontade. Não, o que eu estava dizendo é o seguinte, que, de fato, assim, é uma coisa completamente nonsense, né? O que está acontecendo com essa cassação dos vistos, inclusive cassação assim, aleatória dos vistos, não faz o menor sentido, e que a gente precisa, de fato, reagir, né? Nós somos testemunhas, digamos assim, da probidade, do compromisso que essas pessoas têm, né?
tanto o ministro Alexandre Padilha, quanto os seus assessores, Mozart e Alberto, enfim. Então, a gente está aqui na luta, né? Na luta contra, digamos assim, essas agressões, esses ataques, essa guerra, né? Eu acho que se trata quase de uma declaração de guerra, né? E precisamos ter estratégias, não só de defesa, mas como de avanço da democracia no país, né? Sem dúvida alguma. Precisamos ter estratégia, precisamos de uma reação à altura do governo brasileiro em relação ao que está acontecendo nos Estados Unidos. Professora Lígia, eu quero agradecer muito seu esforço para estar aqui com a gente. Sei que você está na correria aí na UFRJ. Em breve a gente vai voltar a conversar com mais tempo aqui para dialogar sobre os temas importantes da saúde do nosso país. Obrigado pelo seu esforço e uma boa semana de trabalho para você, Lígia. Para você também, Anderson, desculpa aí, tá, gente? Mas realmente está difícil na universidade. Tchau. A gente entende bem. Um grande abraço. Até a próxima. Abraço, tchau. Conversamos aqui com Lígia Bahia. Lígia Bahia, médica, Lígia Bahia também professora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em saúde pública.